Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa o nosso curso de Matemática Financeira. Antes de começar a matéria, eu queria fazer duas observações, tá? Principalmente para quem já viu a matéria. Como eu nunca gravei Matemática Financeira, esse curso aqui eu estou gravando do começo, ou seja, do básico para quem nunca viu a matéria. A teoria é pequena, sim, mas a gente vai começar do zero e vamos fazer as questões fáceis em primeiro lugar. Então, para quem está querendo assistir esse curso por conta das questões mais cabeludas, as questões mais recentes, né? Isso vai ficar para o final do curso. A gente vai ver primeiro a teoria com as questões mais fáceis, depois no final do curso a gente resolve as questões mais cabeludas. A segunda observação que eu faço também é sobre a questão do tempo na resolução das questões de matemática financeira. A gente sabe que numa P1 de prova de físico é difícil de fazer tudo, difícil de resolver todas as questões. Então o que acontece? Eu quero economizar tempo na resolução. Tem algum jeito, algum método mágico para a gente resolver as questões de matemática financeira sem perder muito tempo? Gente, infelizmente, não. Então, se o seu objetivo é descobrir uma fórmula mágica para resolver as questões de matemática financeira, infelizmente eu não posso dar, eu não tenho essa magia. Agora, a questão é, não tem jeito, tem que praticar. Praticar fazendo conta agora na preparação. Treinar matemática financeira com calculadora do lado é muito fácil, gente. O problema são as contas na hora da prova. Então, tem que treinar desde já. Tá certo? Então, ó, primeira observação. O curso vai começar do zero. Para quem nunca viu a matéria, a gente vai pegar as questões mais difíceis sim, mas vai ficar para o final do curso. E não tem fórmula mágica para resolver as questões de maneira rápida. Se as contas vierem ruins, não tem jeito. Vai demorar mesmo e tem que pular a questão, caso você tenha outras questões na prova que valham mais a pena. Tá certo? Então vamos começar o nosso curso. Primeiro vou deixar aqui o meu e-mail na tela, né? robsondiode@gmail.com. Esse daqui é o canal de comunicação que eu utilizo para vocês tirarem as dúvidas, tá? Surgiu dúvida na matéria, surgiu dúvida na questão, manda e-mail para mim que eu respondo. Tá certo? E vamos começar agora com a nossa teoria de matemática financeira, que, como eu disse, é muito curta, é muito fácil. Matemática financeira. E o que é o estudo da matemática financeira? Resumidamente, matemática financeira a gente estuda o valor do dinheiro no tempo. Você tem um capital hoje, você vai aplicar ele daqui 2 anos, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 anos. Quanto vai valer esse dinheiro? É o estudo da matemática financeira. É quanto vai variar o seu dinheiro no tempo. E a gente basicamente divide esse estudo em 2 regimes. Um regime de juros simples e o regime de juros compostos. A gente vai ver primeiro juros simples. A aula de hoje. Para começar, eu preciso saber algumas notações. M é o meu montante. O que é o montante de hoje? Montante é o valor que você vai resgatar depois do seu dinheiro ter sido aplicado, tá? É o valor final. C é capital inicial. É o valor que você tem hoje, é o valor que você vai investir. J é juros. Juros, o que é juros? É o quanto seu dinheiro rendeu. É o seu rendimento. Para calcular o J, eu vou precisar saber
qual foi a minha taxa de juros, que eu vou chamar de taxa de juros, e eu vou precisar saber também qual foi o meu prazo de aplicação, o tempo que o meu dinheiro ficou investido. Então, ó, primeira observação: diferença entre juros e taxa de juros. Juros é um valor monetário, juros é din-din, é rendimento. Quanto que meu capital rendeu? Ah, rendeu tantos reais, tá? Juros é grana. Só que para calcular o valor desse rendimento, eu preciso saber a taxa de juros. Taxa de juros é uma porcentagem, então não confundam juros com taxa de juros, certo? A taxa de juros serve para a gente calcular o valor dos juros. E tem a relação universal aqui da matemática financeira, que é o seguinte: o montante vai ser sempre igual ao que eu investi mais o que ele rendeu. Isso aqui serve tanto para juros simples como para juros compostos, tá? Isso aqui a gente precisa saber, ó. E é meio intuitivo, né? Quanto que é o meu montante, o meu valor final? É o valor que eu investi mais o que ele rendeu. O valor que eu investi é o capital inicial, o valor que ele rendeu é o meu juros. E juros simples, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. O que significa o juros simples? Vamos desenhar aqui uma linha do tempo. Linha do tempo. O que acontece? Na data de hoje, na data zero, vamos supor que eu investi R$ 1.000. Tá certo? E a minha taxa de juros ela vale 10% ao mês. Eu apliquei esses R$ 1.000, eu vou deixar ele aplicado por 4 meses. O que vai acontecer no regime de juros simples? Na data 1, quanto que eu tive de rendimento de juros? 10% do que eu investi. 10% sobre 1.000 é quanto? Aqui eu tenho R$ 100 de juros. Só que eu investi a minha grana por 4 meses. O que vai acontecer no mês 2? Qual que foi o rendimento que eu tive no mês 2 de juros? O juros simples, ele sempre vai fazer isso. Ele vai calcular os juros sempre sobre o valor que eu investi. Aqui não é juros sobre juros, tá? Esse 100 da data 1 não vai influenciar em nada. Os meus 10% sempre vai incidir sobre o valor que eu investi. Ou seja, na data 2 eu também tenho R$ 100. Na data 3, mais R$ 100. Na data 4, mais R$ 100. Então, se eu perguntar no final do período, no final do período, quanto que eu tive de juros? Eu tive R$ 400. Se o meu capital inicial era 1.000, no final desse período de 4 meses, quanto vai ser o meu montante? O valor que eu posso resgatar? R$ 1.400. Olha aqui a relação. M, montante igual a capital inicial mais juros. Percebo então que para a gente chegar no montante, o capital inicial já está dado, né? A questão é saber como que se calcula esses juros. Percebam, o que é os R$ 100? Os R$ 100 de cada período não é o capital inicial vezes a taxa de juros? Para eu saber o valor
dos juros no período inteiro, eu só preciso fazer isso daqui, ó, vezes o número de períodos que ele ficou aplicado. No nosso caso, 4 meses. Se eu fizer isso vezes 4, eu vou chegar no valor de R$ 400 de juros, que foi o que a gente tinha visto aqui em cima. Tá certo? Então, no regime de juros simples, percebam, o que eu fiz aqui, ó, nessa conta? Eu peguei o capital inicial, multipliquei pela taxa de juros e multipliquei, por quê? Pelo prazo, pelo número de meses que ele ficou aplicado. Então, para calcular o J, é sempre fazer essa multiplicação aqui, ó. Capital inicial, taxa de juros vezes prazo. Então, o nosso montante, a gente pode escrever da seguinte maneira. Vai ser igual a capital inicial mais os juros, que eu sei calcular. É C vezes I vezes N. Se eu deixar o C em evidência, eu fico com C vezes 1 mais I vezes N. É isso daqui que eu vou utilizar na resolução das nossas questões. Tá certo? Eu sei que tem gente que não gosta de decorar fórmula. Eu sei que tem gente que estuda matemática financeira por desenho, sem decorar fórmula. Mas eu sei também que numa P1 é difícil ficar fazendo desenho. É rápido, a prova tem que ser rápida, a prova tem que ser direta. A gente não pode perder tempo. Então, eu quero treinar vocês com o método que eu acho que é o mais rápido, que economiza mais tempo na prova e que tem menos chance de errar, tá certo? É essa fórmula aqui, ó. A gente, sabendo de onde vem, não tem dificuldade de decorar isso, tá certo? Não existe dificuldade de decorar fórmula. É questão de prática. Eu também não gosto de decorar fórmula. Vou fazer o quê? Mas é prática. Eu treino com exercício, faço 5, 10, 15, 20. No final desses 20 exercícios eu já tô com ela na cabeça. Se eu ficar 2 meses sem praticar, eu vou esquecer. Mas por isso que a gente tem que praticar sempre, tá certo? Então, ó, se você não consegue de jeito nenhum, continua fazendo do seu jeito. Mas eu vou tentar ensinar pelo jeito que eu acredito que seja o mais rápido para a prova. Tá certo? E vamos começar pelas questões, então. Questão número 1. Essa daqui foi toda a teoria de juros simples. Agora só resolução de questão. Vamos dar uma olhadinha como que elas podem aparecer na sua provinha. Questão número 1. Um capital aplicado a juros simples. Antes disso, primeira observação. Voltando aqui. Primeira observação. Quando a gente vai resolver as questões de juros simples, uma coisa você tem que ter em mente. Taxa de juros e o prazo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa de juros está ao mês, o prazo tem que estar em mês. Se a taxa de juros é anual, o prazo tem que estar em ano. Sempre assim. Então, taxa de juros e prazo devem estar na mesma unidade. Como a gente está trabalhando com juros simples, se não estiverem na mesma unidade, basta fazer uma regra de 3. Mas a taxa ou o prazo eu tenho que transformar, fica a seu critério, fica a sua escolha, tá certo? Você decide se você vai alterar a taxa ou se você vai alterar o prazo. No final das contas, vai dar na mesma. Então, questão número 1. Um capital aplicado a juros simples, maravilha, a uma taxa de 7,5% ao ano. 7,5% ao ano. Apresentou no final do período um montante de valor igual ao capital inicial,
acrescido de 25% do seu valor. A questão está dizendo que o montante não te deu o valor do capital inicial. Falou só que é o capital inicial acrescido de 25% do seu valor. Ou seja, 0,25C. Em outras palavras, a questão está me falando que isso daqui é o quê? É os juros. Montante não é igual ao capital inicial mais juros. A questão está me falando que 0,25C é o valor dos meus juros. A questão pede o tempo em que este capital ficou aplicado. A gente viu que para calcular juros, o que eu tenho que fazer? C vezes I vezes o prazo. Eu tenho meus juros, 0,25C. Capital inicial. Eu tenho a taxa? Tenho. 7,5% igual a 7,5 sobre 100, como eu não gosto de vírgula, passo mais, corto a vírgula e ponho mais um zero embaixo. Então 75 sobre 1000 e N é o que eu quero saber. Olha, eu não tenho o valor do capital inicial, mas eu consigo cortar aqui, ó. Então maravilha. Ficamos com 0,25 vai ser igual a 75 sobre 1000 vezes N. N vai ser igual a 0,25 vezes, ó, o 1000 está dividindo, vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. 1000 divide por 75. Tenho duas casas depois da vírgula, dá para cortar aqui, esse zero vai embora. Então 250 sobre 75. Dá para simplificar por 5? Dá. 50, 15. Dá para simplificar por 5 de novo? Dá. 10 sobre 3. Pronto, tá aí o meu prazo. 10 sobre 3. Ah, George, não tem alternativa. É lógico que não tem alternativa. Por quê? Que prazo que tá aqui a nossa taxa ao ano? Ou seja, o valor que a gente descobriu para N é 10 sobre 3 anos. Se as alternativas estão em meses, como que eu vou passar de ano para mês? Um ano tem quantos meses? 12. Então eu vou fazer o seguinte: 10 sobre 3 eu multiplico por 12. Agora eu vou achar esse prazo em meses. Simplifico aqui 4. 40 meses. Gabarito letra A. Tá certo? Primeira questão, muito simples, só para a gente treinar. Vamos para a segunda questão. Um capital foi aplicado a juros simples, maravilha. Taxa anual, novamente, ó, taxa anual 36% ao ano. Eu bato uma olhadinha nas alternativas, ó, já tô vendo que vou ter que fazer alguma coisa aí. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, tá falando o quê? Valor de resgate? Tá falando do montante. Quanto que eu vou resgatar? 4 vezes o que eu investi. 4C. Ou seja, meu montante, que é capital inicial mais juros, vale 4C. Meu capital inicial vale C. Quanto vai valer meus juros? Meus juros vai valer 3C, que eu não sei. Mas eu sei que juros é calculado como? Capital inicial vezes I vezes prazo. Então, ó, 3C vai ser igual a C, taxa 36%, prazo. Esse C pode ir embora, meu N. 3 vezes 100 dividido por 36. Consigo simplificar aqui por 3, fica 100 sobre 12. Gente, 100 sobre 12 anos, não esqueçam. Isso não vai dar exato, mas vamos dar uma olhadinha. Ó. 100 dividido por 12
Isso aqui só pode ser 8. 96 sobra 4. Ou seja, eu tenho 8 anos. Eu posso cortar a alternativa A, posso cortar a alternativa D e a alternativa E. Eu sei que é 8 anos e alguma coisa. Sobrou 4 aqui. O que significa esse 4? Esse 4 é exatamente o número de meses. Tá certo? Então, ó, 8 anos e 4 meses. A alternativa só pode ser a letra B de bola. Então, quando não for quebradinho assim, a questão vier desse tipo aqui, ó, é 8 anos, 4 meses, não sei quantos dias, você vai ter que fazer essa divisão aqui por 12 para ver o número 4. Esse 4 representa meses. Então, pessoal, é só fazer essa divisão aqui. Tá certo? Questão número 3. Um capital foi aplicado a juros simples durante um período de 20 meses, sabendo-se que o valor do montante no final do período foi igual a... Então vamos colocar as informações do enunciado aqui, ó. Dessa vez ele te deu prazo. 20 meses. A questão diz também que o montante vale 5/4 do capital inicial. A questão está pedindo taxa de juros. Montante, ó, é capital inicial mais juros. 5/4 de C é igual a C mais juros. Eu tenho que meus juros, então, é 1/4 do capital inicial. E eu sei também que eu calculo juros assim, ó. Então, C sobre 4 é igual a C vezes taxa, é o que eu quero saber, e o meu prazo é 20. Esse C pode ir embora e vai ser igual a 1 sobre 4 vezes 20. Agora perceba o seguinte, ó. Meu prazo está em meses. A questão pede a taxa de juros anual. Quando eu calculei minha taxa de juros assim, eu calculei a minha taxa de juros ao mês. Se eu estou querendo saber a taxa anual, novamente, um ano tem 12 meses. Então eu multiplico por 12. O que vai acontecer aqui? Ó? Consigo simplificar por 4. 3 dividido por 20. Isso daqui vai ser igual a 3 dividido por 2 é 1,5. 3 dividido por 20, 0,15 ou 15% ao ano. Então, gabarito letra A. Tá fácil, né, gente? Tá ficando fácil. Próxima questão. A empresa Beta S.A. precisa gerar uma receita de 22.500, aplicando 100 mil a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Ou seja, a questão está falando que eu tenho 100 mil para aplicar, é o meu capital inicial. A minha taxa de juros é 2,5% ao mês. E a minha receita está falando do meu juros, do meu rendimento. Ele quer que seja igual a 22.500. Para que isso aconteça, a questão pergunta: qual é o prazo da aplicação? Pessoal, direto da nossa formulinha de juros, né? Ó, 22.500 é igual capital inicial. A taxa é 2,5 sobre 100. Vou até escrever, ó, 2,5 sobre 100. E o prazo 22.500 é igual a 100 mil. Eu não gosto de vírgula, então eu corto a vírgula e eu tenho que colocar mais um zero embaixo. O
que eu preciso fazer aqui, gente? Ó, dá para simplificar esse 1000 com esses 3 zeros. E agora passo para lá dividindo. N vai ser igual 22.500 dividido por 100 dividido por 25. Esse 100 dá para ir embora com esses 2 zeros. Dá para simplificar por 5? Dá. Aqui vai ficar 45. E aqui 5. 45 por 5. N igual a 9. A taxa já estava em mês, então nosso N vai sair em meses. 9 meses. Gabarito letra D de dado. Para a gente fechar esse bloquinho, só mais uma questão. Questão número 5. Um investidor aplica em um determinado banco 10.000 a juros simples. Após 6 meses, então vamos colocar aqui, o capital inicial é 10.000. Após 6 meses, ele resgata totalmente o montante de 10.900. Dessas duas informações, eu sei calcular o valor do juros? Sei. É a diferença dos dois, né? Meus juros foi igual a 900. Vamos continuar a leitura referente a esta operação. E eu aplica em outro banco, ou seja, ele está fazendo uma segunda aplicação. E nessa segunda aplicação, quanto vai valer o capital inicial? Não é mais 10.000. Ele vai aplicar o 10.900. Então, é uma outra questão. A gente vai utilizar essa primeira informação para descobrir uma coisa. A taxa de juros. Por quê? Ele te deu o prazo. Mas a gente não tem a taxa de juros. Vamos utilizar aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes Z. 900 é igual a capital inicial, 10, 1, 2, 3, vezes I, que eu não sei, e o N, que é 6. Minha taxa de juros vai ser igual a 900. 10.000, eu vou escrever assim, ó, 100 vezes 100. Por quê? Esses 2 zeros eu vou cortar. 9 e 6 dividindo vai dar 3 sobre 2, que é 1,5. Olha esse por 100 aqui, ó. 1,5%. Entenderam o que eu fiz? Eu dividi 3 sobre 2, que é 1,5. Eu não preciso dividir mais por 100, porque eu vou colocar em porcentagem aqui, ó. Aqui está a porcentagem, por 100%. Então, 1,5%. Descobrimos a taxa de juros. A gente pode partir para a segunda parte da questão agora, que fala assim, ó, ele vai aplicar o 10.900 em outro banco. Meu capital inicial, vou chamar de C2, passou a ser agora 10.900. Eu vou aplicar ele por 5 meses. Taxa de juros igual ao dobro da que a gente viu na primeira aplicação. Se na primeira aplicação era 1,5%, agora vai passar a ser 3%. Questão pergunta, qual que é o montante dessa segunda aplicação? Meu montante da segunda aplicação, que eu vou chamar de montante 2, é igual a quê? É igual a capital inicial multiplicado, lembra da formulinha no começo da aula? 1 mais a taxa vezes o prazo. Ou seja, é 10.900 vezes 1 mais 15 sobre 100. Isso é igual a 10.900 vezes 115 sobre 100. Esse zero pode ir embora com esses 2 zeros aqui. 109 vezes 115. Gente, 109 vezes 115, eu não sei que número é. Mas eu sei que o último número tem que ser 5. Dou uma olhada nas alternativas. A única alternativa que tem o último número 5 é a letra E. Então é o nosso gabarito.
Tá aqui, né, para quem já assistiu meus cursos de estatística, sabe que eu gosto de utilizar essa técnica aqui do último número. A gente pode economizar muito tempo de resolução de questão com isso aqui. Não precisa fazer essa última conta. Se eu sei que cheguei certinho até agora, falta fazer só essa conta, mas a conta é muito chata, eu tô sem tempo, o que eu faço? Eu vejo o último número. É a técnica do último número. Mas pra gente chegar até aqui, você tem que ter resolvido tudo da maneira correta, tá certo? Mas isso daqui não faz milagre. Isso daqui ajuda muito, mas não faz milagre. Todas as contas até aqui a gente tem que saber fazer e com rapidez, tá certo? Vamos fazer um intervalinho, daqui a gente volta para continuar essa nossa primeira aula de juros simples. Então até daqui a pouco.